Significa o justo inconformismo dos descendentes com essa medida ilegal e inconstitucional exarada de forma totalmente surpreendente pelo governo italiano. A gente sabe que esse decreto é, antes de tudo, um ato de governo que responde a anseios da administração pública italiana e não algo relacionado ao Estado, uma política de Estado, a algo pensado e discutido pelo povo italiano e pelo povo como um todo. A gente fala em povo, a gente não está falando só das pessoas nascidas e residentes no território, mas de todas as pessoas que compõem essa noção de povo, falantes de qualquer língua, inclusive do português, porque no próprio território existem falantes também de outras línguas, a gente sabe muito bem disso, nascidas em qualquer lugar, pois a lei nos garante a situação jurídica e não sociológica de italianos desde o nascimento, e residentes também em qualquer lugar, que é o nosso caso, nós aqui residentes em São Paulo, nos manifestando contra. Eu penso que a comunidade ítalo-descendente no mundo, não é só a comunidade ítalo-brasileira, deve tomar todas as medidas necessárias, especialmente as medidas jurídicas, contra esta insanidade do atual governo italiano, que não responde, como eu disse inicialmente, a anseios do povo italiano, porque não foi discutido num processo parlamentar regular e com a inclusão de todos e dos principais interessados que somos nós. Foi um decreto-lei baixado da noite para o dia, do dia para a noite, sem nenhuma discussão, sem dar a oportunidade de os principais interessados, e no nosso caso até representados pelo TDE, se manifestar. Então eu tenho muita fé na justiça italiana, fé de que nós vamos... Na verdade, eu já tenho uma fé até anterior, até no próprio parlamento, para falar a verdade. Eu creio que o decreto, tal como foi redigido, não será aprovado. Eu acho que ele vai ser aprovado com modificações, sim, importantes, especialmente em relação à questão dos nascidos no território, porque isso exclui a possibilidade de registros dos filhos de italianos nascidos e talvez sempre residentes no exterior. Isso é uma insanidade, você não poder registrar seu filho, a menos que você tenha residido previamente ao nascimento dele na Itália por no mínimo 2 anos, não faz o mínimo sentido. Eu acho que essa regra deve sair. E com relação às outras questões, nós vamos nos valer do judiciário italiano e vamos nos valer com sucesso do judiciário, porque os constitucionalistas mais importantes da Itália já apontaram as fragilidades, as inconstitucionalidades do decreto, e eu acho que nós vamos vencer. A gente tem que lutar em todas as frentes. Eu queria deixar para a nossa audiência um recadinho, que é o seguinte: as manifestações são importantes, são sempre válidas, mas especialmente para as associações de ítalo-descendentes no Brasil, vamos promover um cadastramento, tá? Inclusive com envio de procuratório pelos seus dirigentes. Vocês podem até se dirigir a mim para que a gente tome medidas judiciais na Itália, não só no sentido de reconhecimento da cidadania, mas no sentido de ressarcimento pelos danos morais que nós estamos sofrendo lá na boca de certas pessoas. Infelizmente, do próprio ministro das Relações Exteriores, o Antonio Tajani, e de outras pessoas mais, que eu vou preferir não dar publicidade nem nominar. Nós precisamos agir contra essas pessoas buscando ressarcimento pelo que se fala de nós lá. Porque essa campanha que foi orquestrada lá na Itália é uma campanha feita sobre mentiras, factoides e recortes exagerados de uma parte da realidade. Não foi feito sobre estudos, dados, sobre uma visão maior, mais ampla, mais geral, mais totalizante da realidade, com exclusão total da parte não interessante a ser mostrada lá para o grande público italiano, no intuito de formar uma opinião pública desviada, uma opinião pública pouco informada, desinformada ou mal informada. E essas pessoas que orquestram contra nós estes atos, que são de fato difamatórios, devem pagar por isso na justiça. Então, eu deixo um recado especial para as nossas associações de qualquer gênero, de qualquer tipo, de qualquer origem, de qualquer estado brasileiro,
que entre em contato comigo, porque eu gostaria muito de organizar as procurações dessas associações para que no momento oportuno a gente possa agir judicialmente lá na Itália, buscando ressarcimento mesmo pelos danos morais perpetrados contra nós, contra as nossas representatividades populares aqui no Brasil, contra a nossa origem, contra a nossa ascendência, contra a nossa luta, contra o nosso direito, etc. e tal. Tá? Lutar por um outro direito, sim. Lutar por... Nós não estamos falando aqui nem diminuindo, nem minimizando a soberania do Estado italiano para definir quem vão ser seus cidadãos. Então, lutar a Itália, por meio de um processo legislativo regular, por meio do parlamento, regularmente, modificar a forma como entende quem devem ser seus cidadãos, tudo bem, a gente tem que respeitar isso. Agora, dentro das formalidades, respeitando os melhores princípios de direito, respeitando, obviamente, a Constituição, respeitando as leis, etc. Então, não é o que se viu, infelizmente, com essa manobra, né? Sim, certamente. E não foi assim ter mexido com a gente nesse sentido simples, não. Foi num sentido assim, a gente sabe a técnica legislativa usada no decreto, por exemplo, legislaram pelo negativo, né? Cassando direitos originários já cristalizados ao tempo de vigência de cada uma das leis. É só ler o caput do decreto. Não são considerados italianos os nascidos antes de tal data sob a vigência das leis A, B, C, ou seja, uma cassação total, universal e restrita dos direitos originários, conforme já decidiu a Corte de Cassação, conforme já decidiu a Corte Constitucional, direitos que são imprescritíveis, fundamentais, originários, direitos que não decaem, que não prescrevem, que só podem ser renunciados, e a renúncia é um instituto jurídico muito bem definido, depende da plena capacidade civil, depende da manifestação de vontade do indivíduo. Quer dizer, isso já está decidido. Então, assim, eu costumo ler esse decreto e essa manobra governamental como um desafio, antes de tudo, não a nós, ítalo-descendentes, mas ao Poder Judiciário italiano. Antes de tudo, é um desafio ao Poder Judiciário italiano, que tem um histórico, pelo menos desde 1907, de consolidação desse direito, alargamento dos direitos, todos relacionados à cidadania, de afinamento, de alinhamento da interpretação desses institutos todos com os melhores princípios de direito, com os princípios constitucionais, com o direito europeu. Então, assim, é um desafio, antes de tudo, não a nós, é um desafio ao próprio judiciário italiano, porque na prática, o que esse decreto faz? Desvia para o judiciário italiano todas as causas relacionadas à cidadania. Na prática é só isso, não muda nada. Há um custo maior, porque a gente sabe da manobra orçamentária, que colocou per capita 600 euros para cada requerente, inclusive requerentes menores. Então a gente sabe que infelizmente é um custo maior. Mas na prática é isso, e as pessoas devem seguir confiando no judiciário e na cultura jurídica, na cultura jurídico-institucional italiana, sem medo, porque nós estamos falando de uma cultura jurídica que tem mais de 2.500 anos de história. Os juízes italianos não vão jogar fora 2.500 anos de história por causa de uma manobra desse governo, de uma manobra que atende aos reclames de um grupo muito pequeno, na verdade, dos italianos, que é a administração pública italiana, especialmente a elite da administração pública italiana. Na verdade, esse decreto atende a esse público, ele não atende nem ao povo italiano como um todo, porque nós sabemos muito bem disso, que as pessoas em geral, o cidadão médio em geral, é extremamente ignorante acerca desse direito. Inclusive aqueles advindos de grupos informados, como por exemplo juristas. Eu sempre tenho a oportunidade de falar isso na ICM, que na Itália não se estuda o direito à cidadania. Se estuda, quando muito, como um tópico do direito constitucional, quando muito. Então as pessoas não conhecem disso, a população, o que para nós parece ser a opinião de toda a população, a opinião pública,
Na verdade, não se trata disso, se trata das câmaras de ressonância de grupos muito restritos, muito estritos, muito pequenos, representantes da administração pública italiana, que sempre nos obstruiu. Isso não é novidade para a gente. Essa obstrução ela vem de décadas. Não é uma novidade. Sempre houve porteiras estritas ao reconhecimento da cidadania pela administração pública italiana. E o judiciário, desde muito tempo, sempre foi consolidando esse direito com acertadas decisões que vêm não só da Corte Constitucional, mas também na Corte de Cassação. Então, na verdade, esse desafio que o governo propõe, por intermédio desse decreto aprovado, infelizmente, às escuras pelo Conselho dos Ministros, é um desafio, antes de tudo, ao Poder Judiciário da Itália, que vai reafirmar a cultura jurídica italiana, vai reafirmar os nossos direitos. E eu congrego, mais uma vez, e conclamo os nossos concidadãos, no caso também conterrâneos, a buscar outros direitos. Então eu peço, aproveito o canal para pedir às associações todas, que estão organizadas, às vezes, há mais de 100 anos no Brasil, que entrem em contato. Vamos pegar essas procurações para que a gente esteja já de pronto um cabedal, um conjunto de documentos para a gente cobrar ressarcimento dessas pessoas que nos difamam. Ressarcimento. Tá? E vamos confiar na justiça.